Espero que todos vocês estejam bem. Continuando as nossas videoaulas, nós vamos falar hoje sobre o sistema geodésico brasileiro. O sistema geodésico brasileiro teve uma mudança recentemente, na parte altimétrica, que nós vamos estar falando de uma aula específica dela, mas hoje nós vamos abranger de forma geral o sistema geodésico brasileiro, tá? Então, para relembrar algumas coisas, sobre o sistema de referência geodésico aí. Então, o que é um sistema geodésico de referência, chamado de SGR, tá? Ele vai ser um sistema que contém coordenadas associado com algumas características terrestres, né? Essas coordenadas vão ser implantadas e divididas em duas partes, né? A definição e a materialização. A gente falou disso um pouquinho lá na superfície terrestre, certo? A definição vai compreender a adoção de um elipsoide de revolução. Nós vamos também ter uma aula específica sobre geometria do elipsoide, para ver a matemática desse elipsoide. Então eu vou precisar de um elipsoide de revolução, tá? Sobre a qual eu vou aplicar injunções de posição e orientação espacial, tá? Então o sistema geodésico aí basicamente é um conjunto de pontos associados a uma definição teórica, e depois essa teoria passa para a prática através da materialização, né? E aí nós temos uma divisão de sistema de referência clássico e moderno. Então, o que seria um sistema de referência clássico? Tá? Antigamente, as posições eram determinadas na superfície terrestre através de geodésia clássica que a gente fala, né? Que seria através de triangulação e trilateração, tá? Utilizando estação total, teodolito, enfim, os aparelhos que existiam para aquela época. Lembrando que não é tão recente assim a inserção do sistema GPS, certo? E aí eu tenho dois sistemas no sistema de referência clássico, tá? Um que é chamado horizontal e o outro vertical. Então o vertical vai me dar a referência de um ponto para a componente altimétrica, certo? Ou seja, da altimetria, nivelamento geométrico, por exemplo, né? Eu teria lá as cotas, ou se eu sair de um ponto com altitude conhecida, a minha altitude, fazendo as correções, as devidas correções, que a gente também vai ter uma aula para falar sobre altitudes, tá? E o sistema geodésico de referência horizontal, que seria basicamente as componentes planimétricas, latitude e longitude, por exemplo, certo? E aí eu tenho alguns sistemas de referência clássico que o Brasil já utilizou, que chama-se, Córrego Alegre, Astro Chuá, tá? SAD 69. Esses são exemplos de uma concepção clássica de sistema de referência, tá? Bom, basicamente o que é a diferença, tá? Como eu disse, ele vai ter um elipsoide no espaço, só que esse elipsoide ele é escolhido de uma forma a garantir uma boa adaptação ao geóide daquela região. Então ele sempre parte de um ponto, tá? Essa é a diferença para quando a gente fala para os modernos, basicamente. Mas a gente vai pegar um elipsoide e vai ajeitar, vamos colocar nessas palavras mais grosseiras, ajeitar esse elipsoide para ele se adaptar legal naquela região, para ser a minha origem, tá? Então, como diz o próximo parágrafo aí, os parâmetros definidores do sistema normalmente são vinculados a um ponto na superfície terrestre, tá? Que seria o meu ponto de origem. Aí em cima dele eu faço que o centro desse elipsoide tem que tentar coincidir, tá? Só que a gente sabe que o centro desse elipsoide não coincide com o centro de massa da Terra, tá? Que seria o geocentro. Ele vai ficar coincidente com aquele ponto naquela região específica, tá? Então esse é um sistema clássico aí. E o sistema de referência moderno, a gente falou um pouquinho na outra aula, tá? Ele vai apresentar as características lá de definição, né, que vai adotar um elipsoide de revolução, cuja origem vai coincidir com o centro de massa da Terra, tá? E o eixo de revolução, um dos semi-eixos, vai coincidir com o eixo de rotação da Terra, certo? E aí,
eu estou colocando ele certinho no centro de massa da Terra, né? Na teoria. E aí eu faço a materialização através de pontos de estações geodésicas. E aí eu vou ter as coordenadas tridimensionais. Aí a gente falou um pouquinho também naquela outra aula. Como que nós vamos fazer, ou melhor, determinar essas coordenadas? Lembra lá? Eu vou ter algumas técnicas, VLBI, que vou utilizar dos quasares, que eu vou ter o sistema de referência celeste, vou posicionar onde a Terra está. Depois eu tenho o SLR, né, para posicionar qualquer objeto no espaço, e o GPS, tá? Que normalmente hoje em dia a gente não fala mais GPS, eu deixei a parte GPS aí para ficar mais é, compreensível, mas nós falamos, né, na verdade, GNSS, porque hoje nós temos vários outros sistemas, que seria GLONASS, Galileu, Beidou, tá? Outros sistemas de posicionamento GPS, que não só o GPS. Para fazer uma analogia grosseira, é aquela história do nós normalmente não falamos palha de aço, a gente fala bombril, né? Então, como o GPS ficou sozinho muito tempo aí no mercado, a gente acabou utilizando o Navistar GPS como sinônimo de bombril, né? De uma marca, tá? Mas é como se fosse o GNSS, é como se fosse a palha de aço. Tem várias para ser utilizado. Só uma analogia grosseira para ficar melhor o entendimento, tá? Bom, e aí a gente também já falou disso, mas é só para reforçar, tá? Lembrando que no sistema de referência geodésico moderno, nós vamos ter o que a gente chama de ITRS, International Terrestrial Reference System, que vai ser um referencial moderno, né, baseado nessas técnicas que eu acabei de falar anteriormente, certo? E o system significa que ele é a concepção, tá? E aí você vai ter as realizações, que seria você ir lá e materializar esses pontos, que é o International Terrestrial Reference Frame, tá? E aí, olhando aqui, nós temos ó, ITRF YY. Eu falei isso na outra vez, mas na outra aula, né? Mas não exemplifiquei. Então, quando nós fazemos um reajuste desse TRF, né, para quantificar se ele está bom e quanto que é o erro que ele está tendo, qual é a precisão, tá? Eu vou colocar na frente aqui desse YY é o ano dele, por exemplo, ITRF 2014, a gente coloca aqui 14, tá? É referente à realização do ano de 2014. Por exemplo, teve de 94, teve de 98, teve de vários, que foram incorporando mais pontos e melhorando esse modelo, tá? Isso aí a gente já meio que tinha falado sobre isso, tá? E aí, quando a gente fala de mudar o sistema de referência, nós ficamos um pouco, por que mudar, né? Qual é a vantagem, o que acontece? E aí, pegando duas coisas básicas, nós temos o clássico lá, que é baseado num ponto de origem, tá? E temos o moderno baseado num ponto de origem, mas com centro de massa da Terra, que coincide exatamente com o que o sistema GNSS utiliza no mundo. Então, essa adoção desse referencial geocêntrico no Brasil foi uma necessidade, porque ele foi lá atrás, né? Então constituiu de uma necessidade para poder atender os padrões globais de posicionamento. Senão a gente ia ter que ficar sempre fazendo transformação, tá? E fica muito mais fácil a manutenção da qualidade dos levantamentos GNSS, tá? Porque a gente vai estar usando o mesmo sistema de referência que é do sistema GNSS, o mesmo que é o sistema do geodésico brasileiro, tá? O anterior, antes do SIGAS, que a gente vai falar um pouco mais para frente, chamava-se SAD-69, South American Datum, de 1969, tá? Então ele tem uma degradação nessa precisão aí, ok? Então essa é uma das vantagens. Vamos falar um pouquinho aí da história, o histórico, né, do sistema geodésico de referência e o sistema geodésico brasileiro mais especificamente. Então até 1979 aí, ó, eu tinha o córrego Alegre, né? Ele utilizava um elipsoide chamado de Hayford ou elipsoide internacional, onde ele tem um valor de semi-eixo, um valor de excentricidade e um valor de achatamento, 1 sobre 297, tá? Após 79, nós fomos para Chua SAD 69. Aí já mudou o elipsoide.
Já utilizou-se o GRS 67. Tem outros parâmetros. Então tá vendo aqui nós temos a diferença lá de semi-eixo de 6.378, 388 para 160. Já melhorou, certo? E um outro achatamento, um para 298 e 25. E aí, chegou lá em 25 de 2 de 2005, o Brasil foi e adotou o SIRGAS, tá? Que é o Sistema Internacional, Sistema de Referência para as Américas, tá? A materialização dele é no ano 2000, na época 2000,4, a gente falou um pouco disso. E aí, o que acontece é que teve um outro elipsoide chamado de GRS 80, tá? Aonde já teve uma melhora também, ó, 6.378, 137, já melhorou os parâmetros dele. E olha a quantidade de casos após a vírgula, 1 sobre 298, vírgula. Antes era só 25, agora é 7222, 101. Ou seja, você começa a ter uma precisão maior, uma melhoria no seu sistema, tá? Porque você tem mais parâmetros para poder analisar e melhorar o modelo, no caso, a elipse. Nós vamos falar ainda sobre geometria do elipsoide, vai ser uma aula específica sobre isso, tá? Bom, então aqui, ó, o que acontecia lá em 2005? A gente trabalhava em SAD 69 e estava entrando no SIRGAS. Então o que eu precisava? De uns parâmetros de transformação. Então quando eu tenho uma coordenada em SAD 69 e estou indo para SIRGAS, eu tenho os parâmetros ali do elipsoide de origem, que seria o meu A1, e os parâmetros do elipsoide de destino, que seria o meu A2 e meu F2, certo? E aí eu tenho os ΔX, ΔY e ΔZ. Nós vamos fazer exercício sobre isso também. Sair de um sistema e ir para o outro, tá? Então tá vendo, ó, que eu tenho, olha a diferença em X, menos 67 metros. Em Y, mais 3,88. E em Z, menos 38 metros. Tá? E aí, ao contrário lá de SAD para SIRGAS, só vai mudar o sinal. Então, o ΔX é mais 67, o ΔY menos 388 e o ΔZ mais 3822. Tá? Então, esses são os parâmetros que vão estar fazendo com que nós saímos de um sistema e vamos para outro. Hoje em dia, é muito difícil a gente ter algum levantamento em SAD 69, mas vocês podem se deparar com algumas cartas ou levantamentos ou trabalhos antigos, certo? Anterior a 2005, por exemplo, quando você vai estar fazendo algum levantamento numa prefeitura, num órgão específico que trabalhou com SAD 69 e você precisa atualizar as coordenadas para SIRGAS 2000. Então você vai usar essa conta aqui e nós vamos fazer um exercício para exemplificar. Tudo bem? Até aqui acho que está bem tranquilo, tá? Falar um pouquinho do SIRGAS, tá? Então o SIRGAS ele é um sistema de referência que tem sua definição no ITRS, certo? A sua densificação é no ITRF, igual a gente acabou de falar aí, para toda a América Latina e Caribe, tá? As coordenadas do SIRGAS estão associadas a uma determinada época, a gente falou lá ITRF, YY, então eu só estou repetindo algumas coisas ali, tá? O que vai entrar mais do que está ali, por causa do YY é a variação, né? A data que foi feita, por quê? Porque até aquela data você vai ter uma velocidade de uma estação, vai ter um modelo de velocidade, certo? E vai ter a movimentação daquela placa até aquele momento, certo? E deformação da crosta. Lembrando que a gente tem lá uma dança, vamos colocar assim, entre maré oceânica e maré terrestre. Conforme a maré avança sobre a Terra, ela faz um peso, baixa. A hora que ela vai para a maré baixa, a Terra volta ao seu estado normal. Então fica nisso 4 vezes ao dia lá que nós temos as marés altas e baixas, certo? Lembrando disso também. Então, a densificação do SIRGAS está associada novamente ao ITRF, certo? Que vai ser a sua materialização, certo? E hoje está a nível milimétrico, ou seja, tem uma ótima precisão, certo? E aí, a gente fala que o SIRGAS, obviamente, quando ele vai fazer as suas densificações, ele usa rede nacional, rede continental, rede local, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. E principalmente uma coisa que é muito importante, ele está no GRS 80, esse é o elipsoide dele. Ele aplica esses parâmetros, que são aqueles parâmetros que eu mostrei para vocês agora no slide anterior. Tá? Então aqui, ó, é só em resumo, né, nova conceituação de sistema geodésico de referência. Tá? São constituídos de redes de referências local,
global, continental. Então, por exemplo, aí uma rede global é a rede do IGS, International GNS Service, continental a CIRGAS, nacional a RBMC, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, tá? E regionais, um exemplo é a rede do Estado de São Paulo. Mas eu sei que existem outras redes em outros estados. Estado de Santa Catarina tem, Estado do Espírito Santo tem, Rio de Janeiro também tem. Então esse aqui, ó, é um marco, tá? Esse GPS aqui fui eu que utilizei na minha é, dissertação de mestrado. Então esse aqui é o P1, ele é o marco 1, ele é a origem, tá? Do sistema local lá de São Paulo, tá? E normalmente isso aqui é só um desenho de um marco típico de uma rede local. Depois eles não começam a colocar esses marcos maiores, começam a colocar um menorzinho, conforme esse desenho aqui, nessa ilustração, tá? Então aqui é só um exemplo de todas a rede do IGS, então tá vendo que tem várias redes aqui, tá até, isso aqui tá no site deles, tá? A gente vai ter uma aula também sobre os sites onde pegar esses dados. Então tá aqui, ó, todos os dados. Nós vamos ter, como eu já mostrei na outra aula, uma rede que é só da parte da América do Sul, tá? E Caribe, né? Aqui é a rede brasileira de monitoramento contínuo, são as redes que o IBGE toma conta, certo? Então tá vendo que tá espalhadas pelo Brasil, certo? Aqui é a rede de São Paulo, então tem aqui os pontos onde ela existe, tá? E aqui é a rede municipal, que são alguns pontos dentro da cidade de São Paulo. Então, obviamente, tudo isso daqui vai se somando e vai tendo vários pontos, ok? Mas cada um quem toma conta aqui é o Estado de São Paulo, aqui é o Estado de São Paulo, aqui vai ser o IBGE, aqui é o CIRGAS, aqui é o IGS. Então você vai mudando de nível, vai mudando a quem está mexendo com isso. E para a gente basicamente terminar, esse é um desenho clássico que vocês podem ver em qualquer local aí na internet de um problema de quando você usa sistema de referência diferente. Então, quando você vai fazer uma ponte, a ponte não sai de um ponto, atravessa o rio num sentido só e chega no outro. Ela sai com duas frentes de trabalho, como se fosse assim, a frente de trabalho que está esse carro vem da margem até o centro e a outra, onde está esse outro carro aqui, vem da margem até o centro e vão se encontrar, tá? Aí o que acontece? Se você errar esse sistema de referência, vamos supor, o lado aqui do carro branco saiu em SAD e aqui saiu em Sirgas, lembra que nós temos uma diferença aqui de 67 metros em X, 3 em Y e também 38 em Z? O que vai acontecer? Você vai estar com coordenadas diferentes. Vamos supor que era para todo mundo estar em Sirgas, só que alguém pegou a coordenada errada e usou em SAD. Vai dar problema, tá? Teve alguns trabalhos aí que aconteceu isso, principalmente quando você vai mexer com túnel, tá? O pessoal às vezes erra lá o sistema. Tem outros erros associados. Aqui é mais uma ilustração para mostrar que se você estiver trabalhando com um sistema de referência, você tem que tomar muito cuidado para que na sua transformação ela seja precisa, né, e acurada, ou você tomar cuidado para passar as coordenadas corretas para a pessoa. Ou se você está pegando de alguém, que você tenha certeza que aquelas coordenadas são realmente no sistema de referência que você está precisando utilizar. Ok? Tá? Bom, a gente termina aqui a nossa aula de sistema geodésico brasileiro. Tem algum material extra para vocês estarem lendo lá, complementar, e também alguns trabalhos e artigos para vocês estarem lendo, que vai complementar essa aula que nós tivemos. Ok? Aí qualquer dúvida, lembre-se do horário de atendimento e também pode estar mandando dúvidas através do e-mail. Ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.